Que a paz do Senhor Jesus esteja aí em você. O apóstolo São Paulo, escrevendo 1 aos Coríntios 13, versículo de número 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deixa eu falar para você as coisas que estão ocorrendo nesses dias, né? Você vê aí quantas situações em que as crianças elas são colocadas na sua como se fossem adultas. Muitos meninos pregando, muitas meninas pregando, doutrinando, exortando, e lamentável é que muitos adultos estão caindo nessa. Como que o apóstolo São Paulo escreve que ele teve o seu estágio de criança? Ele passou por esse processo. E ele disse que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, tinha emoções como menino. E agora você vê, parece que os pais, tudo indica, os pais estão intervindo na vida normal da criança, porque Deus o fez assim, dessa forma. Nós temos um período infanto-juvenil. E você vê aí quantas e quantas crianças sendo iludidas a isso. É verdade que Deus usa as crianças. E quem na sua sã consciência, quem conhece a Bíblia, não sabe que Deus usa as crianças? Deus usou a Samuel, começou a falar, a se relacionar com Samuel em tenra idade. Mas ele não assumiu logo o papel de profeta, sacerdote e juiz, não. Foi muito tempo depois. Na cultura judaica, com 12 anos, o menino ou a menina começam a estudar a Torá, a lei, começam a estudar a história do povo hebreu, e depois, quando na cerimônia de Bat Mitzvah, ele tem todo aquele ritual, quando ele recebe a maioridade religiosa, e ele é dono, responsável pelos seus atos. Mas eu quero dizer o seguinte, que as crianças, elas são crianças, elas devem ser respeitadas nessa sua estágio, nesse seu processo que Deus mesmo fez assim, dessa maneira. Aí você pode dizer assim, Josias começou a reinar com 8 anos. Sim, Josias ele era filho de rei, e para a sucessão monárquica ele tinha que assumir com seus assessores, regentes que o aconselhavam. Então, pare com essa, deixe a criança ser criança. Eu volto a ressaltar, Deus pode usar a criança profeticamente, Deus pode usar, mas o ministério foi instituído para pessoas adultas. Lá em Efésios 4:11, o Senhor Jesus, ele instituiu apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos. Jesus começou seu ministério com 30 anos de idade. Você não vê nenhum apóstolo de menor idade. Então, nós consideramos as crianças. Jesus disse que não coloque tropeço nas crianças. Deixe elas ser criança. Uma vez eu fui pregar num evento lá no sul do Pará, e um pai, no final, se aproximou de mim, com o seu menino, uns 7 anos de idade, todo de paletó, né, bem fechadinho, estava até um período muito quente, paletó fechado. Olha aqui, meu filho, ele já prega, etc. Eu tive que aconselhar ali ao pastor, um pastor que eu conhecia bem e tal, aconselhei para que ele pudesse conversar melhor com aquele pai. E o pastor desabafou comigo, dizendo que o pai forçava, que o pai realmente não deixava aquela criança, ela ser criança, ela ter o seu mundo infantil. Olha, é muito sério o que estamos vendo hoje. Então, Paulo, o apóstolo São Paulo, ele era menino, ele dizendo, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É verdade que todo pai, toda mãe tem que acompanhar os seus filhos, o crescimento em todas as áreas, para que ele cresça de maneira ordenada e tenha um bom caráter, seja um servo de Deus, um pai, uma mãe que se preza, faz dessa forma, mas não estorva, não força, não pressiona.
a criança. Porque quando ela chegar à maioridade, ela vai dizer, agora eu faço o que eu quero, porque eu não podia fazer isso e aquilo outro, agora eu posso fazer. Observe o que eu estou dizendo. É importante o equilíbrio, a disciplina, é importante ter a sabedoria de Deus para educar os filhos, mas pressionar, entre aspas, arrombar a vida infantil, Deus não se agrada, porque Deus fez assim. Jesus foi criança, com 12 anos, realmente ele esteve ali no templo e ele interrogou os doutores daquela época. Eu estou falando que o ministério de Jesus não começou. Ele só ali, naquele momento, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve ali aquele momento para que eles soubessem que ele realmente vinha da parte de Deus. Mas com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério. Não tem uma idade específica para começar um ministério pastoral, mas é importante a maturidade, a experiência. Como é que a criança vai estar doutrinando se ela não tem experiência, não tem idade para isso, doutrinando famílias e etc, etc. Coloque a sua mão na consciência. Observe a palavra de Deus, ela é o manual, ela é a nossa bússola, ela é a nossa regra maior de fé e prática. Deus abençoe a você e a sua família.